Pessoal, vocês têm acompanhado aquela guerra campal, fratricida, que está acontecendo dentro da prefeitura de Itajaí com a alta cúpula? Que ontem o secretário de governo foi até uma rádio e soltou uma notícia bombástica. É dessa notícia que eu quero explicar para vocês. Para participar das obras aqui em Itajaí, tem um processo licitatório, que é uma concorrência. Foi aberta uma concorrência para fazer uma obra no valor de 9 milhões de reais. Aberto toda aquela concorrência, todo mundo juntou os documentos, passou, não houve a obra, aquela coisa toda, mas teve uma coisa que chamou a atenção, inclusive foi do vereador Rubens Angioletti, que depois eu fui atrás também, que é um documento assinado pelo prefeito de Itajaí. Opa, um documento assinado pelo prefeito de Itajaí? Vou explicar. Qualquer um que vá fazer uma grande obra como aquela, que custa 9 milhões de reais, tem que comprovar que tem experiência. Tem que ter atestado que já fez isso em algum lugar, aquela coisa toda. E a empresa que ganhou vem a ser a empresa Ecolitoral, cujo proprietário é o presidente do MDB, que é o partido do prefeito Volney Morastone. Ali haviam vários desses documentos, mas um deles dizia que ele fez uma obra, fez um estudo para ser feita uma obra aqui em Itajaí. O pessoal que trabalha em Itajaí, um pessoal sério, foi verificar. E nunca o município de Itajaí pagou esse estudo. E também o município de Itajaí não passou aquele documento. Deles, opa, o que será que está acontecendo? Foram ali e começaram a intimar a empresa para dizer o que era aquilo ali, intimar o prefeito de Itajaí. Olha que eu estou resumindo os fatos, tá? Não existe a mínima possibilidade daquela empresa ter feito aquele trabalho para o Volney Morastone. Não pode. Isso tem que ser até para a pessoa jurídica, mas a assinatura dele está lá. Será que a assinatura dele é falsificada? Será que ele sabia do que estava fazendo? Que ele estava em boas condições, né? Para dizer por isso? Isso foi em 2021. Mas, Ana, 2021 só estão falando agora, mas aí é que está o pulo do gato. Tanto aquele documento do Volney Morastone, quanto os outros que estavam ali e que estão sendo investigados, diga-se de passagem, essa empresa ela pode usar em várias concorrências, em várias prefeituras no Brasil afora. Quer dizer, se eu tivesse uma empresa e tivesse concorrendo junto com essa Ecolitoral, eu ficasse em segundo lugar e ele ficasse em primeiro, e se ele tivesse juntado esses mesmos documentos, eu iria entrar na justiça, porque isso é fraude de licitação, isso é algo muito sério. Por isso, o pessoal da prefeitura estava todo tentando assim resolver internamente. Só que começou uma briga muito grande, porque ao invés do prefeito de Itajaí responder o questionamento por escrito, ele começou a pedir para pegar o processo e não deixar mais, ele começou a obstruir o andamento do processo para saber se era justo ou não, qual era o erro, quem é que estava envolvido. Ele, junto, de acordo com o senhor secretário, que disse que tem documentos, que está narrado, junto com o procurador-geral do município, que é o Gaspar Laus, do MDB, e com o proprietário da empresa, que eu também já falei, e o chefe de gabinete também, Giovanni Testoni, eles começaram a fazer assim, não deixar publicar a decisão, segurar o processo, complicar a vida de todo mundo, até o ponto que o secretário de governo, que já tinha uma viagem pré-avisada, foi viajar e, enquanto ele estava em viagem, ele soube que as pessoas que estavam fazendo toda essa investigação que era da secretaria dele foram exoneradas. E elas não foram só exoneradas, elas foram humilhadas. Para elas tirarem as coisas delas, elas foram escoltadas. Teve secretarias, porta-secretarias, que foram abertas, não na chave, não no pedido, né? Se é que vocês me entendem. E, inclusive, o pessoal da empresa envolvida estava lá com o prefeito, o pai do Rebelinho estava lá também, então toda aquela muvuca, tá uma guerra, uma guerra. O que a gente precisa saber disso? Primeiro, que o fato de alguém do governo expor isso é algo muito sério. Segundo, Volney Morastone tinha condições de assinar aquele documento? É uma falsificação de documento ou ele assinou sabendo daquilo ali em conluio? Terceiro, quantas e quantas empresas Brasil afora podem ter sido prejudicadas com isso? Quantas? Porque a gente não sabe. Esses documentos podem ter sido usados em várias licitações a qualquer tempo, certo? Quarto, foi publicado sim, não no Jornal do Município, porque eles impediram que os profissionais publicassem, mas no Jornal do Estado, que essa empresa está impedida de
prestar seus trabalhos aqui no município, pelo menos no município de Itajaí, até que termine essa investigação. Ana, mas deram o direito da empresa ir lá se defender? Deram. E a empresa disse que não ia dar explicações por causa da LGPD, certo? Mas ela poderia, os dados sensíveis, só simplesmente riscar, mas ela não fez. Ela não quis dar explicação. Por quê? Porque achava que detinha o poder. Isso é muito perigoso, porque o interesse de algumas empresas e do MDB está acima dos interesses do nosso município. Isso não está apenas prejudicando o município de Itajaí, como pode estar prejudicando vários municípios no país inteiro. Vocês conseguem entender a dificuldade? E outra, o senhor secretário disse que, por conta dessa obstrução, ele está voltando da viagem dele na segunda-feira, vai estar reunido junto com outros advogados e juntamente com a Câmara de Vereadores de Itajaí. Primeiro ele vai tentar falar com o prefeito, porque o que ele entende? Que ele tem provas o suficiente para as pessoas que estão tentando, mas ainda não conseguindo obstruir o que de fato aconteceu, elas precisam, para ontem, sair da Prefeitura de Itajaí, porque se elas tomam medidas tão escancaradas assim, ao ponto de um secretário ter que fazer essa denúncia numa rádio, imagina o que eles não fazem na surdina em quatro paredes. Vocês fiquem atentos, isso não é fato novo para mim, isso já está na mão das autoridades, mas eu quero aqui, de pronto, dizer, a justiça tem que ser feita, a gente tem que saber e periciar todos os documentos, e a gente tem que saber quem são os culpados e também quem são as pessoas que foram prejudicadas com isso, que não são apenas os itajaienses. Não tenho dúvida disso. A verdade será apurada e vocês podem ter certeza que tintim por tintim eu vou deixar vocês a parte sobre isso.